Durante décadas, o governo dos Estados Unidos escondeu um local que hoje conhecemos como Área 51. Este local, que é uma base militar, não foi reconhecido oficialmente durante anos, pois era um lugar isolado, escondido, que acabava gerando muita curiosidade. Até porque avistamentos de naves espaciais aconteciam naquelas regiões, boatos de que na Área 51 tinha naves espaciais e corpos de alienígena, ou seja, ninguém sabe o que tem lá dentro da Área 51, pelo menos até agora. Esse vídeo que você vai ver agora vai contar exatamente o que acontece na Área 51, a origem da Área 51, quem criou, por que foi criado, quando que foi criado. Esse vídeo vai desmistificar muita coisa que você, meu jovem, acredita. Então fica nesse vídeo, porque ele vai te deixar obcecado por esse assunto. E o que tem e fazem lá dentro vai fritar o teu cérebro. Imagine se você pudesse andarilhar no deserto de Nevada com uma mochila nas costas e de repente você se depara com uma cerca normal, uma cerca comum. Você pularia essa cerca ou você ficaria com medo? E se nessa cerca tivesse um aviso dizendo não se aproxime, Área 51, o que você faria? Tenho certeza que você ficaria louco para pular a cerca, se acampar em algum lugar ali no meio daquelas montanhas, esperar a alta madrugada ou esperar algum momento e invadir a Área 51. Esse é o seu objetivo e é o meu também, mas você não precisa fazer isso, porque nesse vídeo eu vou te contar o que tem lá dentro e o que fazem. Mas antes a gente precisa entender a origem dessa área, quando ela surgiu, por que ela surgiu. Bom, tudo começa no auge da Guerra Fria. Guerra Fria, período pós Segunda Guerra Mundial, nos anos 1945, onde a União Soviética estava com medo dos Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos havia criado uma bomba nuclear. Poxa, eles tinham o maior poder de fogo na época. Então, se eles controlam a bomba nuclear, eles vão dominar o mundo. E por que a União Soviética? Por que os Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos, um país de extrema direita, enquanto que a União Soviética, um país comunista. Pensamentos opostos, ou seja, entre aspas, inimigos. Isso fez com que a União Soviética começasse a trabalhar muito mais no desenvolvimento de tecnologia, espionagem, desenvolvimento de armas, bombas nucleares, assim como os Estados Unidos já tinham. O que fez também com que os Estados Unidos não ficasse para trás e começasse a trabalhar cada vez mais para aperfeiçoar o seu armamento. Até porque, já que eles são nossos rivais, a gente não pode ficar para trás. Vamos começar a contratar cientistas e, enfim, vamos evoluir o nosso armamento, nossos aviões, nossos caças, nossas bombas. Vamos evoluir, vamos construir, vamos desvendar coisas novas. Então a Guerra Fria ficou conhecida como a Corrida Armada, na qual eles estavam em uma corrida para ver quem evoluía mais, quem construía mais armas, quem construía mais bombas, quem tinha mais tecnologia. E no meio disso tudo surgiu a espionagem. Temos que saber o que a União Soviética está fazendo. Assim os Estados Unidos pensavam. Ou seja, como que a gente vai espionar eles se eles têm radares? Como que eu vou mandar um avião para sobrevoar a área deles, espionar eles, se eles têm radares? Eles vão derrubar os nossos aviões, a gente não vai conseguir espionar. Era o ano de 1955, quando um dos maiores engenheiros geniais da história foi contratado para criar uma aeronave que voasse tão alto, mas tão alto, que nenhuma nave da União Soviética, nenhuma espaçonave, nenhum avião da União Soviética poderia detectá-lo. Clarence Kelly Johnson, da empresa Lockheed Martin. Ele foi responsável por criar esse avião. Mas aí eles acabaram enfrentando um desafio. Eles precisariam construir essa nave, só que eles também iriam precisar de um local tão isolado do mundo, tão distante, que ninguém desconfiaria de nada. As pessoas não iriam ver o que estava acontecendo, a União Soviética não iria saber onde é que era essa base, e aí que surgiu o estudo de áreas. Área 1, Área 2, Área 3, Área 4, Área 5, Área 51. E o motivo de terem escolhido a Área 51 é porque ela fica bem no meio do deserto de Nevada. Um lugar inóspito, longe da população. Não tem pessoas que moram ali perto. A cidade mais próxima fica uns 80, 100 km de distância. E ela é uma cidade com
uma população muito baixa, inclusive. Tem pouquíssimas pessoas que moram ali perto, pouquíssimas. Então a base da Área 51 foi escolhida propositalmente por ser isolada, por ser distante e por ter ali uma vasta área deserta, na qual eles poderiam fazer uma pista ali de avião para eles pousar as naves, as aeronaves. E quando eu falo aeronaves, eu estou falando de avião, né? Não de nave espacial, por enquanto. A partir daí que os mistérios começam a surgir, avistamentos começam a aparecer e naves espaciais passam a ser o assunto do momento. O primeiro avião supersônico feito na Área 51 foi o famoso U-2, Lockheed U-2, um avião capaz de voar aproximadamente 21 mil metros de altitude, ou seja, 21 quilômetros de altura. Ele voava mais alto do que qualquer aeronave de qualquer lugar. O objetivo aqui era criar um avião espião que voasse tão alto, mas tão alto que nenhum radar poderia detectar ele. A partir daí, então, começou a ter os avistamentos de objetos não identificados voando numa altura grande demais para ser um avião deste planeta, para ser algo terrestre. E eu quero te trazer uma curiosidade de como que esse avião foi feito. Bom, a ideia era muito simples: construir um avião que voasse acima de 21 mil metros. Por quê? Porque nenhum caça da União Soviética ou de qualquer lugar do mundo tinha a capacidade de rastrear acima dessa altura. Então, a ideia dos americanos era um pouco ousada. Ousada por quê? Porque teriam que fazer uma aeronave que suportasse aquela altitude. Para isso, eles precisariam de um material especial: liga de titânio e alumínio ultra leve. Precisava ser leve e resistente, porque naquela altura de 21 quilômetros, o ar era tão rarefeito que qualquer peso extra poderia considerar uma queda. O avião ele poderia cair. E não só isso, o frio tanto que se o material fosse fraco, poderia trincar a lataria do avião. E não para por aí. Naquela altitude, a temperatura chegava a menos 70 graus Celsius. Ou seja, o piloto da aeronave poderia congelar a qualquer momento se algo saísse errado. Então ele precisaria usar trajes iguais aos de astronautas. Curiosidade sobre essa aeronave: o U-2 era tão sensível que se você enchesse o tanque dele de combustível até a boca, ao subir ele explodiria. Por quê? Porque o calor do solo expandia o material dele e o frio lá em cima contraía o material dele, e isso fazia com que uma explosão pudesse acontecer. Então eles colocavam uma medida ali, nivelar de combustível, e lá em cima eles completavam daí com combustível para não acontecer da aeronave acabar explodindo. Então se tu parar para pensar quantos detalhes, quantas coisas, quantas leis da física, da ciência que eles tinham que acabar driblando para conseguir construir um avião que subisse àquela altura de 21 quilômetros. E o pior, não para por aí. Esse avião, ele voava tão no limite, mas tão no limite, que existe uma coisa chamada Coffee Corner, que significa canto do caixão. Ou seja, a velocidade mínima para esse avião não cair era quase que a mesma para ele não despencar. Como assim? Se ele voasse, sei lá, 5 km menos de velocidade, ele poderia cair. Se ele voasse 5 km a mais, por exemplo, ele poderia entrar num estado na qual ele perderia o controle, explodisse e cairia mesmo assim. Então, os pilotos, eles tinham uma linha muito sensível de velocidade, de precisão, que eles tinham que ter o controle dessa aeronave para se manter no ar. E alguns efeitos colaterais bizarros tinham nessa aeronave. O combustível que essa aeronave usava era tão diferente, mas tão diferente, ele pegava fogo só com o fósforo aqui na Terra. E o pior, o motor dele não funcionava aqui na Terra. Ele só funcionava em tal altitude, onde o oxigênio era quase zero e o combustível não evaporava igual aqui na Terra, igual aqui no chão. Para finalizar a construção desse avião aqui e a história dele, eu quero te dizer que esse avião, o U-2, ele não era só um avião invisível, mas um avião impossível. Ele era mais leve que uma folha, mais resistente do que um tanque, e ele só poderia sobrevoar um limite de velocidade, na qual voar abaixo dessa velocidade significaria morte, e voar acima dessa velocidade também significaria morte, né? Ou ele caía ou ele explodiria. Era de longe um avião que desafiava a física na época. Mas calma que esse vídeo ainda não tá interessante não, viu? Esse vídeo vai ficar interessante porque eu vou te trazer alguns relatos históricos que envolvem avistamentos de naves espaciais e por que eles conseguiram ter essa tecnologia. Sim, até porque um ser humano
é meio que quase impossível ele criar o que ele fez. E o próximo avião que eu vou te contar aqui vai fazer você ficar irado com o porquê que ainda não temos essa tecnologia. E sim, eles têm. Eles quem? Poxa, por que na Área 51 tem essa tecnologia e nós não? O que eu vou te falar agora vai te deixar irado. Fica nesse vídeo até o final. Esse vídeo, ele te promete entregar muita coisa que você não viu ainda. Fica, eu te prometo. Se você quiser sair do vídeo, pausa o vídeo e volta e continua assistindo depois. É sério. O Chu foi só o começo. Aquele avião foi só o começo. Depois dele veio um outro avião que era capaz de atingir 3 vezes a velocidade do som. Ele ultrapassava 3 vezes a velocidade do som. O A-12 Oxcart. A coisa mais rápida que os humanos já criaram. Se você tivesse aqui na Terra nos anos 1955 e olhasse um A-12 no céu, você viria isso aqui, ó. Como se fosse um objeto não identificado passando, sei lá, milhões de quilômetros por hora. O que é isso? Tá começando a entender? Você tá começando a pegar a visão das coisas e juntar os relatos com a história? Esse avião era um projeto ultra secreto da CIA. Ele foi criado em 1960, lá na Área 51. Sua velocidade era mais de 3.900 km por hora. Tão rápido que ele cruzava países em minutos. E aí você deve estar se perguntando, por que eles criaram um avião tão rápido assim? Bom, na época, os soviéticos começaram a desenvolver mísseis capazes de atingir até a altitude do avião anterior, o Chu. Ou seja, já que não dá para fugir dos mísseis na altitude, vamos fazer aviões mais rápidos. Eles não tinham escolha, então eles tinham que fazer um avião tão rápido, mas tão rápido, que os mísseis dos soviéticos iriam parecer lesmas correndo atrás daquele avião. Então, o conceito que os americanos tinham, se te detectarem, azar, eles nunca vão te alcançar. Para você ter noção, o material utilizado nesse avião era de 90% titânio. Isso porque, ao atingir 3 vezes a velocidade do som, a temperatura do avião ultrapassava os 315 graus Celsius. Ou seja, se esse avião tivesse outro material, ele derreteria no ar. Só que os Estados Unidos não tinha titânio o suficiente. Quem tinha titânio na época era a União Soviética. Sim, eles acabavam comprando, através de empresas de fachada terceirizadas, titânio da própria União Soviética. O ar nesse avião era praticamente um inferno. Na cabine, a velocidade, quando atingia a velocidade, a temperatura na cabine, ali com o piloto, chegava a 120 graus Celsius. E sim, ele também tinha que usar roupas especiais. Só que mesmo assim, o calor era infernal. Mesmo com roupas especiais, os pilotos, ao voltarem do passeio, eles estavam extremamente desidratados e exaustos. E um detalhe aqui extremamente bizarro sobre o A-12. Ele expandia no meio do voo. Sim, o material dele expandia, ele ficava maior conforme ele estava voando. Quanto mais velocidade ele pegava, maior ele ficava. No solo, ele vazava combustível por todos os lados. Isso porque as placas de metais ali não se encaixavam perfeitamente. E só quando ele estava voando em alta velocidade, naquela temperatura, é que as placas acabavam se laceando, né? Expandindo e se encaixando perfeitamente, para ele não vazar mais combustível. O A-12 era uma aberração tecnológica feito de material roubado pelos próprios inimigos, titânio, feito com motores que se transformavam no meio do voo. E ele era tão rápido, mas tão rápido que, como eu disse antes, os mísseis soviéticos pareciam lesmas atrás de, sei lá, de uma lebre. Enfim. E agora eu vou te contar sobre o terceiro avião, e depois que eu te falar sobre o terceiro avião que foi feito na Área 51, eu vou te trazer como, ou melhor, a possibilidade dos americanos terem conseguido essa tecnologia. Sim, já vou te adiantar um spoiler aqui. Tem a ver com extraterrestre, tem a ver com nave espacial. Talvez, não é confirmado. Mas o que eu vou te trazer aqui vai te deixar com o teu cérebro vai fritar. Então eu só vou te pedir um favor. Entenda só mais um pouquinho sobre o terceiro avião que eu vou te falar aqui. Eu te falei sobre o Chu, que voava em uma altitude muito grande. Eu te falei agora sobre o A-12, que voava rápido pra caralho, pegar fogo, certo? E agora eu vou te falar sobre o F-117. Esse é o terceiro e último avião que eu vou te contar aqui. Depois disso, você vai entender o que aconteceu que os Estados Unidos tinham esse poder todo de tecnologia. E sim, você vai ficar maluco. Então fica até o final desse vídeo. O F-117 foi o primeiro avião de combate furtivo do mundo. Ele praticamente era invisível. Um avião invisível? Loucura, né? Projeto secreto dos anos 70.
70, revelado ao mundo só em 1988. E esse avião tinha um único propósito: ser invisível. Ser invisível não aos olhos, mas aos radares. Como que o radar funciona? O radar ele emite ondas e quando essas ondas batem no objeto, elas voltam. E aí o radar identifica um objeto. O F-117 ele foi feito com ângulos diferentes. Ou seja, as ondas batiam nele e elas eram devolvidas para qualquer outro lugar, menos para a localização do radar. Então ele acabava sendo invisível para os radares da União Soviética ou qualquer outro radar aí. E o F-117 ele tinha um formato triangular. Ele, de fato, você olhando para ele, tu não dizia que ele era um avião terrestre. Você olhava para aquilo no céu e você dizia que era uma espaçonave, um objeto não identificado, algo do tipo, mas menos um avião. Bom, e aí que começou as histórias dos OVNIs. Moradores, pilotos de aviões que moravam próximo à Área 51 avistavam aquela nave espacial triangular voando no céu sem fazer barulho. Então tu imagina uma coisa preta gigante passando no céu por cima da tua casa, por cima da tua cidade, sem fazer barulho. Tu vai suspeitar que é o que aquilo ali. Então começou a se ter os relatos de naves espaciais. E a partir daí, boa parte da explicação dos OVNIs foram desmistificadas, certo? Só que aí surge uma dúvida um tanto interessante. Como que nos anos 50, 60, 70, 80, seres humanos tinham uma tecnologia tão avançada assim? Como? Esse é o grande mistério da Área 51. Esse é o grande mistério por trás desses aviões e também por muitos relatos de OVNIs, certo? Tá certo que boa parte dos avistamentos eram esses aviões supersônicos de formatos estranhos, pretos, triangulares, feitos na própria Área 51. Isso aí tá ok, tá certo. Eles fizeram parte aí de boa parte dos avistamentos de OVNIs não eram naves espaciais de alienígenas, mas sim aviões feitos ali na Área 51. Mas aí temos essa pergunta: como que eles tinham essa tecnologia? Como que eles conseguiram desenvolver isso? E é agora que o vídeo vai ficar legal. É agora que você vai perder os cabelos. E para isso existem duas teorias. Primeira teoria: era tudo obra do ser humano. Sim, ele criou, ele desenvolveu e ele torrou bilhões de dólares em pesquisa, em desenvolvimento, e nem o governo sabia disso. Nem o governo dos Estados Unidos sabia o que eles faziam na Área 51, certo? Então essa é a primeira explicação. Eles se forçaram tanto a aprender, a estudar, que eles mesmos conseguiram criar essas naves espaciais. Segunda explicação, que é a minha preferida: se no meio do caminho algo não tivesse caído do céu, algo tecnológico que talvez tivesse vindo de outra dimensão, se no meio do caminho os americanos encontravam talvez uma nave extraterrestre com essa tecnologia e eles então pegaram, raptaram a nave e fizeram a engenharia reversa. Será que não foi isso que aconteceu? Caso Roswell, já ouviu falar? Eu vou te contar mais sobre esse caso aí nesse vídeo, calma aí. E aí vem aquela famosa frase: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou melhor, será que os avistamentos de OVNIs e naves espaciais surgiram depois da Área 51? Ou a Área 51 surgiu depois desses avistamentos? E aí a Área 51 serviu como uma base para estudar essas naves espaciais. Fica a dúvida aí na sua cabeça, reflita sobre isso. Mas eu vou te responder com informações que vão te trazer mais clareza e você vai chegar à própria conclusão disso tudo. Fica nesse vídeo, esse vídeo é foda. O que você vai concluir com esse vídeo e com toda a informação que eu vou te trazer aqui ainda não acabou. Você vai perder os cabelos, você vai ficar assim, ó, tô falando sério. E eu tenho uma teoria que segue uma linha do tempo, uma cronologia, na qual os fatos históricos começam a se encaixar e fazer sentido. 1945, Segunda Guerra Mundial. Final da Segunda Guerra Mundial, os americanos fazem a bomba nuclear. Bomba nuclear explode e isso acaba chamando a atenção de seres de outro planeta, talvez os guardas da Terra, talvez seres alienígenas que estavam nos observando. Foi relatado mais do que uma vez OVNIs, naves não identificadas, sobrevoando o planeta em vários lugares, nos 4 cantos do mundo.
durante o período de teste de bomba nuclear, enfim, era uma explosão tão forte, tão chamativa, que isso chamava a atenção, teoricamente, desses seres, entendeu? Os alienígenas. Até porque eles olhavam lá e pensavam, o que esse bando de primata tá fazendo? Eles vão acabar com o planeta, eles não sabem com o que eles estão se metendo. E aí começaram a aparecer. Em julho de 1945, o primeiro teste com a bomba atômica é feito, ou seja, a primeira explosão acontece. Em julho de 1945. Segundo fato histórico aqui, exatamente 2 anos depois, julho de 1947, uma nave espacial cai do céu em Novo México, o caso Roswell. E o pior, é no mesmo local, Novo México, no mesmo local onde eles estavam estudando a bomba atômica. Coincidência isso? Exatamente 2 anos depois, no mesmo mês, no mesmo local, Novo México, teste com a bomba nuclear. 2 anos depois, Novo México, caso Roswell, um objeto voador não identificado cai naquele deserto. E aí ficou famoso como o caso Roswell. E aí o governo disse que era só um balão meteorológico, era algo assim militar mesmo. Só que há relatos de moradores próximos que viram corpos de extraterrestre, entendeu? E aí se nós juntar esses 2 fatos aqui é o seguinte, o ser humano fez uma bomba, chamou a atenção, seres de outro planeta viram, como se essa bomba atômica fosse um grande farol, entendeu? Um grande farol que chamou a atenção desses seres que estavam longe. Eles vieram até aqui, por algum motivo eles caíram, o governo pegou, e isso era o ano de 1947. A Área 51 nem existia ainda. Então começou a estudar, e aí pensaram, poxa, vamos criar um local para nós estudar essa nave espacial aqui. E aí a partir daí eles começaram a estudar, fazer a engenharia reversa com aquela nave do caso de Roswell. Engenharia reversa, começaram a estudar e começaram a criar os próprios aviões. Essa é uma teoria. Então, se fosse seguir uma linha cronológica aqui, 1945, bomba nuclear. 1947, caso Roswell, nave espacial. 1955, criação da Área 51. Tudo no mesmo local, no mesmo ambiente. 1955, depois, criação de aviões, aeronaves supersônicas com uma tecnologia avançada, que voavam ali velocidades absurdas, que não eram detectadas, eram invisíveis, que ao passar nos céus você não ouvia barulho, ou seja, segue uma linha que faz sentido. Esses acontecimentos foram se juntando e criando uma narrativa que faz sentido, uma coisa levou a outra. Mas e os corpos de alienígena que tem na Área 51? E as naves espaciais? E por que tudo esse mistério? Por que não posso entrar na Área 51? Bom, esse vídeo está longo demais, está grande demais, com muita informação, tá? Eu vou fazer os próximos episódios dessa saga contando exatamente sobre corpos de alienígena, nave espacial, Bob Lazar e outros mistérios que você ainda não sabe sobre a Área 51. O que tem lá dentro de fato, ok? Mas eu queria concluir com o seguinte pensamento. Os avistamentos de naves espaciais passaram a ocorrer nesse período de Guerra Fria, período de bomba nuclear, ok? Período de teste com espaçonaves na Área 51, ali que bombou. Mas o fato é, durante os testes de bombas nucleares, vários avistamentos de naves espaciais foram vistas, tá? Em vários locais do mundo, ok? E lembrando, até então não tinha Área 51 e não tinha aeronaves humanas aí feitas. Então esses avistamentos que ocorreram antes de 1955, possivelmente fossem seres de outro planeta, ok? Que estavam preocupados com a nossa sobrevivência, até porque estava acontecendo coisas que eles não sabiam e que eles não imaginavam que o ser humano poderia fazer uma bomba daquela magnitude. Então, se você for fazer uma pesquisa, qualquer avistamento antes de 1955, a probabilidade de ser de fato um disco voador é alta. E avistamentos depois de 1955, a probabilidade de ter sido aviões supersônicos da Área 51. E aí eu encerro esse vídeo aqui, que é o primeiro episódio dessa saga. Se você gostou desse vídeo, se inscreve para acompanhar o próximo episódio, tá? O próximo episódio vai ser por que é proibido entrar na Área 51, o que tem ali dentro, tá? Teorias da base, como ela é feita e até mesmo relatos de engenheiros que trabalharam dentro da Área 51. O próximo episódio vai te trazer relatos de pessoas que estiveram na Área 51, ok? O próximo episódio vai estar muito foda, então tu tem que se inscrever e tu tem que assistir o próximo episódio. Se inscreve, ativa o sininho, porque o próximo episódio vai impactar a tua vida, tá? Meu nome é Gabriel Recalcati e eu tô aqui para te entregar conteúdo sobre alienígena, sobre filmes, enfim, sobre muitas coisas. Dá uma olhadinha no canal que você vai gostar. Mas
essa saga que tá pra sair da Área 51 aqui vai mudar a forma como tu vê as coisas. É sério. Se inscreve pra acompanhar os próximos episódios. Nós tamo junto e é isso aí, galera.